Graça e muita paz, amados, eleitos de Deus, santos, irmãos que estão reinando em Cristo. Isso é muito bom. Bom, Hélio Gonçalves é o meu nome, canal Conversa em Graça. Para quem está chegando agora. Eu gostaria, abençoados, de pedir perdão para algumas pessoas. Eu detesto falar sobre esse assunto, mas parece que quanto mais a gente quer fugir desse assunto, porque já está mais do que certo, para a gente já está mais do que certo já, né? Agora, para os guias religiosos continuam ainda, sei lá, forçando a parada com alguns irmãos, porque é aquilo que a gente pode dizer, né? Quando eu insisto aqui para que as pessoas meditem na palavra de Deus, hein? Porque quando eu falo assim, olha, a Bíblia, ela foi escrita em 14:25 de Mateus, que ela foi escrita somente para os judeus, né? Então eu estou falando assim, estou explicando que para nós hoje é assim, é como se ler a Bíblia, você vive menos. É isso mesmo que você ouviu. Ler a Bíblia, você vive menos. Ué, Hélio, mas você está sempre falando para ler, para não sei o quê, para papai, meditar na palavra e diz que ler a Bíblia vive menos. Você vive menos estressado, menos enganado, entendeu? Você menos injuriado, menos nervoso, menos sei lá, menos preocupado com a situação financeira, com qualquer tipo de situação. Então, ler a Bíblia você vive menos dessa forma, entendeu? Vamos lá. Vamos a esse assunto que eu não gosto, sinceramente. Eu já perdi assim que eu digo. Se eu perdi, quando a gente fala que perdeu, é porque nunca teve. Mas é a maneira de falar. Muitas pessoas queridas, do meu coração mesmo, pessoas assim, lindas, maravilhosas, são abençoadas, se afastaram de mim, pura e simplesmente porque a gente tem uma maneira de enxergar, entender a Bíblia. Por exemplo, é o que nós vamos falar agora. Pessoas que, por um acaso, já têm um monte de tempo no Evangelho, sabe? Mas ela crê naquilo que, por um acaso, foi colocado para ela na chamada igreja e ela entendeu. Beleza pura, ela entendeu e assim tá aí. Quando alguém vai falar alguma coisa para ela, ela pega e não aceita. Dízimo, para mim, para nós no Evangelho da Graça, já está mais do que certo já. Isso aí não existe. Mas vamos lá. A gente vai fazer aqui uma série de comentários, né? Muitos comentários a gente vai fazer, mas tudo isso de acordo com a Bíblia. Então vai lá, tudo que a gente falar aqui, não fique chateado comigo, entendeu? Se você quiser, o problema é seu, continua dando seus dízimos lá. Mas nós vamos entender que não é assim. Você está depositando o seu dinheiro no lugar errado. Isso não é fazer a obra de Deus. Vamos lá. Malaquias, isso é o tesouro dos guias, dos líderes religiosos, né? Malaquias 3, de 8 a 11. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós vamos entender o que é essa casa do tesouro. Logicamente que esses líderes aí, eles falam que é lá, né? Tá, vamos lá. Lá. Para que haja um mantimento em sua casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador é... Só na igreja que você entende que devorador é diabo. Porque devorador em Joel, né? Joel 1,4 diz que um gafanhoto. Lá está escrito Joel 1,4.
Pode ler. A gente tem em mente, né, ver aquela transformação de lagarta para borboleta. Né? Um lagarto vira borboleta. Agora, o devorador vira... Não, não, deixa quieto. E esse devorador não destruirá os frutos da vossa terra. Olha como as pessoas não entendem. E a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 8, de 8 a 11. E diz que são pessoas, são bacharéis, são não sei o quê, papai, não consegue, quer dizer, eles sabem, né, mas não explica direitinho, porque senão o povo vai embora, aí vai ficar, eu sempre falo isso. É fácil entender porque esses tais líderes religiosos usam tanto essa passagem bíblica, quando vão ensinar a respeito do dízimo para as suas congregações. Afinal, esse trecho do livro de Malaquias tem tudo o que eles precisam para arrecadar mais e mais. É por isso que eu falei que é uma bênção para eles lá, né? Porque enche os bolsos, cofre. Fundamento para fazerem, isso é um fundamento para fazerem ameaças aos membros de suas igrejas. É uma ameaça sutil, assim, sabe? Mas não poucas vezes presenciei eu, né, Hélio, em congregações que passei na seguinte ameaça relacionada ao dízimo. Se vocês não pagarem o dízimo, estarão roubando ao Senhor. E vocês sabem que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Portanto, se forem infiéis, vocês perderão a salvação. Lê do engano. Desse modo, fica fácil levar uma pessoa a contribuir para que todos tenham medo de passar a eternidade no inferno. Pregamos já sobre o inferno aqui. O golpe está aí, cai quem quer. A promessa de liberdade para colocar Deus à prova. Os líderes, defensores do dízimo cristão, dizem, irmãos, Deus permite que os fiéis dizimistas o coloquem à prova. Portanto, se vocês pagarem o dízimo em dia, poderão exigir de Deus as bênçãos e ele será obrigado a abençoar vocês. Aí nós temos também uma promessa de proteção, né, prosperidade nas finanças. Ouvi certa vez um líder religioso, ouvi dele o seguinte, presta atenção. Deus prometeu derramar bênçãos sem medida para os dizimistas e ainda disse que vai repreender o diabo para não atacar nosso dinheiro. Ai, Senhor. É um verdadeiro absurdo o que os líderes religiosos fazem. Eles se aproveitam da ignorância do povo. E ignorância do povo. E diz que é bacharel, que não sei o quê, que estudou a Bíblia, que desse jeito. Mas vamos lá. Eles se aproveitam da ignorância desse povo a respeito da palavra e os leva ao erro de cumprirem um mandamento que definitivamente não existe. Como já havia dito no capítulo anterior, os textos de Malaquias não têm absolutamente nada a ver com a igreja. Eles foram um alerta para o sacerdócio da lei. Lei, antigo pacto, nós estamos no novo pacto, entendeu? E para o povo de Israel. O fato é que os sacerdotes não estavam ensinando a lei de maneira satisfatória para o povo. Por isso o profeta usado por Deus começa a repreendê-los no capítulo 2 de Malaquias. Malaquias é muito conhecido 3 de 8 a 11, 3 de 8 em diante, que fala de dízimo só aí, que é bom para eles, entendeu? Mas se você começar a ver desde Malaquias 1, você vai entender como é que é. Já, lá atrás, Deuteronômio 26, de 12 em diante, explica totalmente, do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu estou indo em Malaquias, porque Malaquias é a chave, né, para esses cães gulosos.
Vamos lá, no capítulo 2, né? Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Esses sacerdotes que falam pastor, líder religioso, sabe? É esses aí. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviarei, ou eu enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor. Levi, nada a ver, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vós desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Lá, já começou desde lá, e até hoje está passando a rasteira meio mundo aí, mas o pessoal levanta, sacode a poeira, mete a mão no bolso e tome dinheiro. Para você aprender, enche os corpos. Mas isso, para você aprender, toma aí. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 2, dos versos de 1 a 8. 2, de 1 a 8. Está muito claro. Bom, eu leio da minha maneira de ler, mas leia aí na sua tradução. Você vai ter melhor entendimento se você não entendeu como eu li, né? Mas é muito simples, muito simples. Está muito claro que esse texto, né, e todo o livro de Malaquias se refere a pessoas que estavam debaixo da lei, a lei de Moisés. Uma passagem que trata da antiga aliança, não da nova. O povo de Israel havia deixado de honrar a Deus com os dízimos e, consequentemente, deixaram o cuidado com o sacerdócio levítico. Por isso, o Eterno repreende e deixa claro que aquela atitude era o mesmo que roubá-lo, pois já que não entregavam os dízimos aos israelitas, eles estavam consumindo mantimentos que não os pertencia. Veja que até agora nós falamos de alimento, dízimo, alimento, né? Não dinheiro. Nessa nova aliança, a casa de Deus são pessoas, não edifícios, chamados de templos. Eu costumo dizer que templo é dinheiro, né? Um meme circula pela internet aí, que existe, está um pastor abrindo a igreja, aí coincidentemente está passando um outro pastor. E na época esse lockdown que teve aí, na pandemia agora, as igrejas não podiam abrir, então muitos não abriam mesmo, não estavam abrindo. Como até hoje estão fazendo, alguns estão fazendo culto aí, não presencial e tal. E esse pastor que estava passando perguntou para o outro: pastor, mas por que o senhor está abrindo a igreja? Não é abrir o templo, não é proibido, porque não, mas o templo é dinheiro. Templo é dinheiro. Ok? Nessa nova aliança,
A casa de Deus são pessoas, né? Não edifícios, chamados de templos, ou denominações religiosas. 1 Coríntios 3,16 é o que a gente sempre fala aqui. O templo é você, a igreja é você. Então a gente vai ter que rasgar aí, Atos capítulo 2, de 1 a 4. Leia Atos 2, de 1 a 4. A Bíblia está repleta de coisas que de repente você, não generalizando, né, entende aquilo que o pastor lá da religião, da igreja de Paredes, coloca para você, dá para você, que nem dizem da Rede Globo, Globo Lixo, ela dá para você e você engole tudo, você come tudo, tudo. Eu costumo dizer que o crente evangélico, Capitão Caverna, né? Abre a boca e ali ele come tudo que tem direito, toda coisa é tranqueira. Quando precisa, ele vai e tira. As tanqueiras e passa para os outros. Aí depois encontra o Hélio, né? E vai meter o pau, dizendo que é bacharel, que não sei o quê. Bacharel, nem na casa dele. 1 Coríntios 3,16. Por conseguinte, quando o Eterno, por meio de Malaquias, se refere à casa do tesouro, e minha casa, não está falando dos prédios atuais das igrejas. Nós já falamos aqui no começo. Mas do templo de Jerusalém. Jerusalém. Os dízimos destinados aos levitas deviam ser depositados no templo, onde o serviço levítico era exercido, onde o serviço era exercido, né? E é importante ficarmos atentos à frase, para que haja mantimento na minha casa, mantimento na minha casa. Mais uma vez fica demonstrado que os dízimos eram suprimentos, alimentos, e não dinheiro, lógico, né? Muitos líderes hoje, muitos líderes religiosos usam a história do devorador para assustar o povo, botar medo em suas igrejas. E eles dizem que se trata de um demônio, né? Que ataca as finanças de quem não é dizimista, poucas afirmações, não são tão absurdas quanto esta, né? O devorador, citado em Malaquias, na verdade, era e é uma espécie de gafanhoto que costumava devorar as lavouras. Tanto é verdade que o texto segue dizendo: eu falei de Joel, né? Joel 1,4, mas o próprio livro de Malaquias. É por isso que há necessidade de ler tudo que tem direito. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Frutos da vossa terra. Malaquias 3, 11. Alguns líderes, né, os mais espertos, mais sacana, tem esses trombadinhas aí, que nem em São Paulo, trombadinhas, trombadões e tal. Existem pastores que são mais espertos que eles, que roubam de paletó e gravata, bonitinho, só que eles não furtam, ou roubam com ameaça de arma, alguma coisa parecida. Não, é o povo que que o povo vai lá e também que, quer dizer, nunca vai ser preso pelo homem, é lógico, né? Mas já está preso pelo sócio, por Satanás, que dizem. Alguns líderes, esses aí, né, ainda argumentam que o texto de fato se refere àquele contexto, mas que devemos usá-lo como referência para a igreja e adaptá-lo aos tempos atuais. Não mude a palavra, não mude o escrito, não mude, não arrume um atalho, por favor. Você vai se lascar. Com esse argumento, eles tentam validar a ideia de que a casa do tesouro hoje seriam os templos de alvenaria, né, dessas denominações.
que o devorador seria uma suposta força espiritual maligna e que o mantimento hoje seria dinheiro. O problema é que eles querem adaptar o texto de Malaquias apenas no que diz respeito a dinheiro, dízimo, né? O trecho profético fala das maldições que Deus proferiu contra os sacerdotes e que não ensinavam corretamente o povo, convenientemente, não é citado em suas pregações. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler aqui apenas mais um versículo para a gente passar uma pá de cal, como eu sempre costumo dizer. E depois, logicamente, assim como as palavras que a gente pregou aqui sobre inferno, nós faremos, não é do meu agrado, mas farei porque muitas perguntas ainda pairam sobre isso. Oh, meu Deus. É brincadeira, viu? A pessoa faz tanto tempo que está na igreja e... Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 26. A Bíblia está repleta de explicações, mas não, o povo insiste, sabe, em querer, de ficar exatamente com aquilo que o pastor diz. Vamos lá. 26, a partir do verso 12. Deuteronômio, a partir do... 26, a partir do 12. A partir, não é só o 12. Leremos aqui os 2 versículos para a gente encerrar e dar continuidade depois. Amém? Quando acabares de separar todos os dízimos, 12, né? Quando acabares de separar todos os dízimos da colheita do ano terceiro, não era nem todo mês, como é hoje. Quer dizer, nem alimento né? É dinheiro e todo mês. Ó, uma vez, ai misericórdia, por ano e tá tudo certo. Do terceiro ano, que é, vamos ler novamente, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita. E dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também presta atenção, levita, estrangeiro, órfão e viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi nenhum deles. Vamos lá, 14, só e vamos parar por aí. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos, obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste. Assim eu tenho feito. Queridos, eu vou dar continuidade. A gente vai fazer uma série de comentários aqui. Comentários. Eu já falei, não é obrigado a concordar comigo, mas me respeite. Se você não concorda, tudo bem. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Você já é uma pessoa, já é um abençoado, porque você é a igreja e eu respeito essa igreja, não a de Paredes, que ela não existe. Ao longo desses vídeos que a gente vai postar aqui, né, a gente vai deixar bem claro sobre isso, para a gente saber eliminar esse assunto. Eu não gosto desse assunto, porque já está certo, não existe, e pronto, dízimo de igreja, dinheiro, não existe. Está debaixo das pontes. Faça isso, vai lá, né? Tem gente aí que é uma vergonha para mim. Quando estava no sistema religioso, o pessoal indo aí, os ateus aí, indo com caminhão, dando coberta, sopa para os mendigos, principalmente em São Paulo, onde eu conheço bastante. E a igreja, cadê? Tá. Os pastores falaram, tá aí, vamos aí, todo mundo já conhece, Igreja Universal.
milhões e milhões de toneladas de alimento e tal, mas não tem um grão de feijão da Universal ali. É dos irmãos da igreja. Até nisso. Aí depois vai para as redes sociais, vai para a televisão, tudo mais, tá vendo? Principalmente a Record, né? Porque a Record é do Edir Macedo, então ela pega e floria tudo que tem direito. Ela distribuindo nas estradas, não sei aonde, água, não sei, papai. E tudo é o povo. Irmãos, nós precisamos fazer uma arrecadação para dar para os... Mas quem ganha o ponto dos louros são eles. Presta muito bem atenção, nós vamos dar continuidade, tá bom? Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Graça e muita paz, não esquecendo, ok? Visualize, nos acompanhe agora nessa série de ensinamentos e estudos, né? Vamos dizer assim, sobre esse famigerado dízimo. Até a próxima.